Graça e paz, igreja. Amém? Vamos colocar de pé? Não sei se você já cumprimentou seu irmão que está aí do lado. Te convido a cumprimentá-lo. Diga para ele que ele é o seu parceiro essa noite para adorar o Senhor. Porque nós vamos juntos em um só corpo, amém? Em uma só voz. Exaltar o nome do Senhor, agradecer a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, amém? Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue derramado ali na cruz para nos salvar, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua vida em nós, obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelo nosso emprego. Vai agradecendo, meu irmão. Agradeça a Ele as coisas que Ele tem te dado. Obrigada, Senhor, pela minha casa, pelo meu teto, pelo pão que me alimenta, pelo ar, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós te louvamos aqui nesta noite. Nós engrandecemos o Teu nome aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Tu és bem-vindo em nossos corações. Te entregamos tudo, Senhor, tudo. Tudo é Teu, Pai. Toma o Teu lugar aqui nessa casa. Toma cada coração aqui, cada pessoa que está chegando, cada pessoa que está aqui sentada. Em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo, Pai. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Aleluias. Amém, Jesus.
fechados e no mesmo espírito de adoração. Nós cremos em um Deus que vive e está. Nós não adoramos a um Deus que está morto, não a um Deus que perdeu, mas um Deus que é vencedor. E assim como nós cantamos, e essa é a verdade do Evangelho, nós cremos em um Deus que perdoa pecadores, que restaura, que ressignifica as nossas vidas. E o nosso Salvador vivo está, o nosso Redentor vive. E por isso o nosso amanhã não é recheado de medos e incertezas, mas nos apoiamos em um Deus que é vitorioso. E a palavra nos garante que aqueles que junto com Ele estão, Ele os faz não simplesmente vencedores, mas muito mais, além, mais do que vencedores, nós somos em Cristo Jesus. Por isso eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos. Todos nós temos situações no qual dependemos totalmente do Senhor. E você pode ter entrado aqui nessa noite com situações envolvendo a sua vida, no qual para você, diante dos teus olhos, podem ser montanhas intransponíveis. Mas o teu Deus é vencedor. Mas o Deus que te guarda, guia, orienta, restaura, é mais do que vencedor. E nesse momento nós queremos clamar ao Senhor. Eu quero pedir a você, se você pode dar a mão ao irmão que está do seu lado. Não precisa fechar os corredores, mas se você pode se sentir confortável, dê a mão ao irmão que está do seu lado, para que juntos, como um corpo, uma família, possamos clamar ao Senhor. Porque assim como o Senhor nos resgatou e continua a resgatar, o Senhor quer usar a mim e a você para ser instrumento de restauração e resgate da vida desse que está do teu lado. E nesse momento nós clamamos ao Senhor. Abra os seus lábios no seu lugar e comece a clamar ao Senhor. Pai, nós clamamos e cremos que nós servimos a um Deus que é vencedor. Nós cremos, Deus, que servimos a um Deus que veio para nos resgatar, restaurar, curar, Senhor, sarar as nossas feridas, as nossas mazelas. Pai, reorganizar as nossas rotas, reorientar o nosso caminhar, a nossa jornada. E nesse momento nós pedimos a Ti, para aquele irmão e irmã que entrou aqui sem esperança, desesperançado, Senhor, desanimado, sem forças, nós clamamos que o Senhor, que revigora os corações, possa trazer a força necessária, dá vida àqueles que estão mortos, dá força àquele que está fraquejando, Senhor. Possamos todos os dias caminhar na certeza da nossa total dependência do Senhor. E que assim como estamos aqui nessa noite de mãos dadas, possamos entender que essa é a forma de caminhar, essa é a forma de andar, Deus. Sozinho não se vive, sozinho sobrevive, mas não é o que o Senhor tem para nós. O Evangelho é uma chamada de caminhada em unidade, onde um ajuda o outro, onde um suporta o outro, onde um se torna um suporte, onde um se torna cura, braço estendido para aquele que precisa. E que nessa noite, cada um que está aqui possa sentir de uma forma sobrenatural o teu toque em algo tão corriqueiro, que são mãos dadas, mas que a gente possa reconhecer que o Senhor está aqui conosco, nos direcionando e trazendo ao nosso coração: se com Ele estivermos, seremos mais do que vencedores, mais do que vencedores. E não há luta, não há batalha que irá nos parar, não há luta, batalha que conseguirá nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós. E se você crê nessa verdade, erga suas mãos, meu querido e minha querida, e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é bendito, o Senhor é louvado. E nesse mesmo espírito de adoração, o salmista traz ao meu e ao seu coração: o que eu darei, o que eu posso fazer pelas bênçãos, os benefícios que eu tenho recebido das mãos do Senhor, o que eu farei? Quando nós olhamos para a nossa vida e de tudo aquilo que Deus faz, e fez e continua
começou a fazer por nós, a pergunta que para, o que podemos fazer para que compare ao que o Senhor faz por nós? Nada. Mas há algo que o Senhor vem nos pedir: um coração fiel e grato ao Senhor. Quem tem experimentado do cuidado do Senhor aí, dá uma glória a Deus no seu lugar. Se estamos aqui, é porque experimentamos do sustento e a provisão do Senhor dia após dia sobre as nossas vidas, e assim permanecerá. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Ele nunca viu um justo mendigar o pão. Mas entenda, o pão não é somente para satisfazer as nossas necessidades. O pão que não falta na nossa mão é para que eu possa partilhar sobre a vida daquele que precisa. Entenda, meu irmão, às vezes é da sua mão que o pão vai chegar sobre o justo, que estava chorando achando que iria faltar. Mas não vai faltar, porque o Senhor encontrou corações que entendem a nossa responsabilidade de partilhar daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso, um convite para mim e para você nessa noite, a demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade por aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Enquanto o nosso louvor vai permanecer nos conduzindo em adoração, eu quero te deixar em liberdade para trazer à casa do Senhor a sua oferta, o seu dízimo. E você que queira participar, temos os Pix nas cadeiras, aqui à frente, dados bancários, cartão lá atrás, máquina de cartão e o gasofilaço aqui à frente. Fique em liberdade enquanto nós bendizemos ao Senhor em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Digno desta canção, só
Deus é grande. Stott dizia no seu livro A Missão Cristã no Mundo Moderno que o nosso Deus é tão grandioso, tão poderoso e tão forte, e que para demonstrar todo o seu poder, Ele precisou somente se fazer de fraco, ressignificando a morte. Para mim e você, que somos hoje chamados filhos de Deus, olhamos para o morrer de uma forma diferente, porque a morte para nós hoje ganha uma nova cor, porque olhamos para um Cristo que morreu, mas a morte não pôde o deter. Ele foi e venceu a morte para que nos chamasse do nosso morrer para a verdadeira vida e nos garantir tão preciosa salvação. E nessa noite nós vamos nos lembrar do sacrifício do Cristo que se entregou por mim e por você. Por isso é uma noite no qual nós colocamos diante dos nossos olhos Cristo naquela cruz sendo entregue por mim e por você, e naquele momento Ele atraía para si homens e mulheres que estavam e andavam perdidos, mas que em Cristo encontrou misericórdia, perdão e salvação. Quem é dependente do perdão do Senhor, levanta suas mãos. E glória a Deus por isso. Porque o perdão do Senhor está para os que se arrependem. Porque o Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado. E mais uma vez Ele nos encontra nessa noite. Por isso esse é o convite para mim e para você. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, os itens da ceia serão distribuídos. E eu te encorajo a participar da mesa do Senhor, a não fugir daquele único que pode curar as suas feridas e curar as nossas mazelas. Por isso vamos louvar ao Senhor e nos lembrar dessa noite, mais uma vez, do morrer que nos traz vida, em nome de Jesus. Em
receber? Antes de lermos a passagem, reparem que nós mudamos a forma. Eu peço a vocês cuidado a abrir o lacre, amém, irmãos? Nós não queremos ninguém sujo de cálice ao sair, amém? O Senhor é bom. A palavra do Senhor vai trazer para mim e para você, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. E façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu quero que nessa noite a gente vá além de lembrar do sacrifício que o Senhor fez por pecadores, para trazer vida e essa em abundância, mas também entender e compreender que somos cartas vivas de uma boa notícia, que Cristo se fez homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser encontrados por Ele, ter as nossas vestes limpas, restauradas, e ter nele a salvação das nossas vidas. Mas nós não paramos aqui. Nós não estamos aqui porque queremos simplesmente satisfazer os nossos anseios, as nossas necessidades, mas estamos aqui entendendo: há uma missão, há uma notícia que precisamos dar. Cristo morreu, mas ressuscitou. E Ele diz: toda vez que vocês beberem, toda vez que vocês comerem, vocês anunciam a morte do Senhor. E até quando? Até quando Ele voltar para nos buscar e levar para habitar com Ele. Por isso é o convite para mim e para você, a entender que quando nós pegamos desse pão que tipifica o corpo de Cristo, nós estamos lembrando que aquele que não come da carne do Senhor, Cristo anuncia: esse não tem vida comigo. O convite é ser um com Cristo, é porque nele somos sarados, nele somos curados, nele somos restaurados. E o convite não é fugir do Senhor, mas era correr para os seus braços. E o convite a você nessa noite a erguer esse pedaço de pão no seu lugar, em nome de Jesus. Senhor, nós dedicamos ao Senhor esse pedaço de pão, tipifica o teu corpo esmagado naquela cruz, e nós clamamos a Ti, Jesus, que ao comer desse pão possamos experimentar o que é dito a nós em João 6, que aquele que come da Tua carne, esse tem vida no Senhor, e nos tornamos um contigo, Pai. E que nessa noite, mais uma vez, isso se torne realidade, não somente na minha vida e no meu coração, mas na vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite. O que nós precisamos e dependemos é de estar com o Senhor todos os dias das nossas vidas, e que nessa noite não seja diferente. Comamos todos em nome de Jesus. E assim como Cristo, naquela noite, deu graças e partiu o pão, Ele também repartiu o cálice, dizendo: esse cálice aponta e é o símbolo da nova aliança, aonde hoje estamos inseridos, confiados e fundamentados na obra de Cristo Jesus. E entender que todos aqueles que têm esse encontro com o sangue de Cristo vertido, tem as suas vestes mais uma vez limpas, restauradas, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? O
que seria de nós se não fosse o sangue do Senhor vertido naquela cruz, sendo derramado dia após dia sobre as nossas vidas. E esse é o nosso convite nessa noite. É o convite a você nessa noite, a se lembrar que fomos comprados por preço do sangue de Cristo e que por Ele temos as nossas vestes limpas. Erga o cálice agora no teu lugar, por favor. Deus, nós dedicamos e consagramos ao Senhor esse cálice que tipifica o teu sangue que foi vertido naquela cruz. E nós clamamos a Ti, Deus, que mais uma vez agora no reino espiritual as nossas vestes possam ser limpas do nosso pecado, e que mais uma vez o Senhor encontre em nós coração quebrantado, contrito, Senhor, e esse o Senhor toma para si mais uma vez e o cobre de amor, de misericórdia e perdão, e que possamos ser encontrados nesse lugar. E entendemos que temos uma mensagem a anunciar, que Jesus Cristo é a salvação para aquele que crê e nos torna filhos do Deus vivo. Por isso nós celebramos nessa noite. Tomamos todos em nome de Jesus. E no seu lugar, feche os teus olhos e bendiga o nome do Senhor no seu lugar. Comece a agradecer ao Senhor no seu lugar, porque Ele nos salvou e nos restaurou em o nome de Jesus. E em adoração nós vamos adorar ao Senhor mais um momento, juntos como igreja. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do
suas mãos e aplauda ao Senhor no seu lugar. Aleluia.